Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Ela irá interpretar para nós, então, por meio de Libras. Vamos lá, então, para mais uma aula aí sobre o continente africano. Muito bem. Então, olha só, nós vamos compreender, então, as diferenças, encontradas na regionalização do continente africano. Então, o tema é regionalização do continente africano, parte 1, tá bom? Então, nós vamos dividir em duas partes para ficar melhor entendido, então, esse importante conteúdo. Vamos refletir, então. Vocês sabem, então, o que é regionalizar? O que é regionalizar, então? Sabem qual a importância de regionalizar o continente africano, assim como qualquer outro continente, né? Mas no caso específico do continente africano? E também conhece alguma região africana? Então, nós vamos ver isso daqui, né? Então, regionalizar basicamente é o seguinte: você divide um território, uma região geográfica, uma área geográfica, melhor dizendo, para melhor estudá-la. Então, por exemplo, você vai dividir ali um território quanto à vegetação. Você pega os pontos em comum, por exemplo, florestas, né? Então, floresta equatorial, floresta de savana e assim por diante, e divide, então, formando regiões diferentes. Isso para facilitar o estudo de cada região e entender o todo, né, no caso do continente africano. Então, basicamente, isso é regionalizar. Você leva em conta critérios, pode ser critérios como temas de clima, pode ser questão de questões socioeconômicas, né, questão de renda, pode ser também a questão, conforme já citamos aqui, de vegetação, e assim vai. E assim você regionaliza qualquer área, tá bom? Vamos lá então acompanhar o próximo. Mas por que regionalizar, então, o continente africano? Olha só, a ONU ela já dividiu a África em 5 regiões. Por que tantas regiões? Porque o continente africano ele tem muita diversidade cultural. O continente africano tem muitas regiões diferentes geográficas, né? E tem muitas diferenças internas, de acordo com, por exemplo, esses critérios que eu estou citando, né? A localização, a cultura, a economia. Tem região mais rica, mais pobre, né? A África foi dividida nessas seguintes regiões que a gente vai citar o nome aqui. Vamos lá. Então, vamos começar olhando no mapa aqui, né? Olha só. A questão aqui do sul, aqui, ó, a África Meridional, que é a região do sul do continente africano. Temos também a África Oriental, que é toda essa costa aqui do Oceano Índico. Temos a África Central, então toda essa região centro e um pedaço aqui do Oceano Atlântico. Temos a África, no caso, Ocidental, que é toda a parte esquerda aí da África, né? E a África Setentrional, que é o norte da África, tá bom? Então, cada um tem suas peculiaridades aí, nós vamos ver a partir desse momento. Então, olha só, compare com o mapa dos países, do território de cada país, com as regiões. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A África do Sul, então, está aqui, ó. Então, está na região da África Meridional. Olha o nome, né? África do Sul, já é um nome sugestivo, né? Aí tem, por exemplo, melhor dizendo, deixa eu comparar aqui, o Marrocos, né? O Marrocos já está lá na África Setentrional, ou seja, no norte da África. Muito bem, só para pegar dois exemplos, mas você poderia pegar qualquer país aí e comparar ali com a distribuição quanto a regiões. Mas por que isso, né? Porque tem uma diversidade cultural muito grande dentro da África, por exemplo, né? É um dos critérios. Então, o continente africano é uma área de grande diversidade cultural, social, política e natural. Para compreender, então, melhor essas especificidades, as semelhanças e as diferenças dentro do continente africano, vamos aí conhecer, então, as principais características de cada região. Vamos acompanhar aqui, então. A primeira delas, então, vamos estudar essa região aqui pintada de verde aí para nós, tá bom? Que é a África Setentrional. Como que são as características? Países que estão dentro dessa região. Vamos lá. Então temos aqui, por exemplo, o Saara Ocidental, o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Egito e o Sudão. São países dessa região aí. E essa região é muito urbanizada. Então o Egito tem uma das maiores populações da África, né? E assim por diante. Então a concentração de pessoas próximo ao mar Mediterrâneo é o maior número possível, né? Do continente africano aí. E também, olha aqui, ó, já falei que é concentrado próximo ao mar Mediterrâneo, com relevo e clima mais ameno, então é o clima mais agradável. Favorece então a agricultura e a ocupação dessas áreas. Não estamos dizendo a questão do deserto, estamos falando próximo ao mar Mediterrâneo, tá bom? Principalmente.
Muito bem, então vamos para a nossa primeira atividade então, sobre esse tema. Explique com suas palavras por que a África então foi dividida em tantas regiões. Vocês lembram dos critérios então? Coloque aí então no seu caderno e em seguida retomaremos com a correção. E aí, queridos, conseguiram aí resolver essa questão aí de como que como que as regiões surgiram na África, né? Quais critérios foram utilizados? Vamos acompanhar aqui então. Então a África foi dividida, né, em 5 grandes regiões devido a muitos critérios, como por exemplo, a África setentrional, a África ocidental, a África central, a África oriental, a África meridional. Essas regiões foram divididas então, por quê? Porque tem critérios, por exemplo, como localização, cada um está numa posição geográfica diferente, cultura, então tem países ali que têm línguas diferentes, foram colonizados por países diferentes, né? Tribos diferentes,
e assim por diante. Também na questão econômica, né? Tem países mais ricos, não no sentido de serem desenvolvidos já, tá? Nenhum país africano é desenvolvido, mas um pouco mais rico que a média, um pouco mais pobre que a média, assim por diante. Então tem esses critérios também, além da questão também de vegetação, né, climas, etc. Aonde então propôs essa divisão, levando em conta então o que? Essas diferenças internas do continente africano, tá bom? Muito bem, vamos falar agora da África Ocidental, que é toda essa porção pintada de rosa clarinho aqui, ó. Beleza? Então tem países como Mauritânia, Mali, o Níger, não confundir com a Nigéria, tá? Que é esse outro país aqui. Nigéria, Gana, o Togo, Benin, Costa do Marfim, Serra Leoa, além de outros aí, né, como Senegal, ok? Então, 17 países nessa região. E essa região, ela é marcada principalmente pelo seguinte, formações vegetais diferentes. Então tem uma gama ali de formações vegetais, desde a região de deserto até passando por estepes e assim por diante. Os países são exploradores de produtos agrícolas, então tem produção agrícola lá, minerais e energéticos. Portanto, são países fornecedores de matérias-primas, tá bom? Muito bem. Agora temos a região da África Central, então toda essa parte pintada de laranja que vocês estão vendo aí, e temos países como Angola, a República Democrática do Congo, a República do Congo, que a gente vai ver a diferença daqui a pouquinho, a República Centro-Africana, o Chad, Camarões e Gabão, ok? E também tem Guiné Equatorial ali, São Tomé e Príncipe, dessa região aí. Características, são países exportadores de cobre, que é um recurso mineral, diamante, petróleo e madeira, e vem recebendo investimentos estrangeiros. Então a exploração da floresta, por exemplo, do Congo, né, é um tema preocupante, mas ao mesmo tempo ajuda a desenvolver essa região, tá bom? Vamos ver então a diferença entre os países República Democrática do Congo e o Congo. Então eles são divididos pelo rio Congo, né? Então o primeiro ponto é esse. E o que eles têm em comum? A floresta do Congo, que é uma floresta equatorial, e são cortados então pelo rio Congo. Mas são países diferentes, ok? Então tem a República do Congo e a República Democrática do Congo. São dois distintos aí, tá bom? A República Democrática do Congo é o ex-país chamado Zaire, só para vocês se situarem aí, tá bom? Muito bem. E aqui uma manchete não tão boa, né? Olha só. Floresta do Congo, segunda maior tropical do mundo, pode desaparecer até o final do século, devido à grande exploração dessa região. Então a madeira, né, que é explorada ali, a madeira de lei, né, a madeira nobre, é explorada e, consequentemente, ao tirar essa madeira, se devasta o resto e, consequentemente, diminui a biodiversidade e os problemas ambientais aparecem, né? Então é um problema gravíssimo aí. Então reflitam nessa questão aí, né? A exploração de carvão e madeira é o principal motivo, então, da destruição da floresta do Congo. Vamos falar da África Oriental. Então, portanto, todo o lado direito aqui, né, próximo ao Oceano Índico, tá bom? Então, são países como a Etiópia, a Somália, a Eritreia, o Djibouti, Uganda, o Quênia, o Burundi, Ruanda, Tanzânia, né, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique e o Malawi, ok? E, claro, a ilha de Madagascar, né, que é tão importante também devido ao turismo, né? Muito bem, então esses países aí têm como característica algo que não é tão agradável, né? Não é tão agradável, não é nada agradável, né? Que é a questão de surtos de fome, surtos de doenças, né? Porque esses países são relativamente pobres e quando as doenças ou a fome se dissemina na região, vira um problema muito grave, né? Infelizmente. Também tem, além de tudo, os conflitos étnicos entre tribos, assim por diante, e também religiosos, né? Entre muçulmanos, por exemplo, e cristãos, né? São exemplos, então, entre religiões tribais também. Muito bem. Bom, aqui tem uma informação aqui, ó. Acnur e WFP, que são entidades, alertam para a fome e a desnutrição de refugiados na África durante a pandemia. Então, as pessoas ficaram mais pobres ainda. Se calcula que, em média, a renda, no geral, no mundo, caiu em cerca de 30%, né? O preço dos produtos subiu 30%, geralmente. Então, imagina você que já não tinha condições, fica pior ainda para poder comprar as coisas. Então, vai gerar mais pobreza nessa região, então o alerta foi dado aí, né? Ó. E outra coisa aqui, ó, conflito na Etiópia deslocou 220 mil pessoas e pode levar a genocídio.
Então, discuta aí com seus colegas, né, se você tiver acesso aí a eles, como que essas coisas estão acontecendo, né, e como que a gente poderia ajudar a minimizar isso daí, ok? Bom, vamos falar agora da da África Meridional, ok? Localizada então no sul do continente africano, então temos países aqui como, por exemplo, a Namíbia, o Botsuana, a Suazilândia, ou Zuazilândia, o Lesoto, que está encravado no próximo país que eu vou citar, que é a República da África do Sul. Então, esses países então compõem o sul do continente africano, ok? Então, características aí, olha só, essa região apresenta muitas reservas minerais, né? A África do Sul mesmo tem muitas reservas, por exemplo, de diamantes, né? Com exceção da África do Sul, que é a economia mais diversificada do continente. Então, a África do Sul já deu uma evoluída a mais, é um país considerado mais desenvolvido que os outros da região, ok? Se não me engano, um dos países emergentes, né? Pertence então ao bloco dos países que estão um passo à frente no desenvolvimento quanto aos subdesenvolvidos, ok? Não são desenvolvidos ainda, mas já estão um passo à frente dos subdesenvolvidos, porque já está mais industrializada, né, a África do Sul. Muito bem. Vamos propor então a nossa próxima atividade aqui, ó. Analisando a questão do intenso extrativismo de madeira na África Central, então o tema é sobre a África Central e a extração de madeira, explica se no Brasil enfrentamos esse problema também, né, de exploração das florestas e quais consequências ambientais ele pode causar. Dê a sua opinião aí sobre o que poderia ser feito para acabar ou minimizar com esse problema. Então escreva aí no seu caderno, então, comparando o Brasil com o que acontece na África e voltaremos então na correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram responder então, fazendo uma comparação com a exploração da madeira na África, por exemplo, na floresta do Congo, né? Com o que acontece na Amazônia brasileira, né? Ou nas florestas tropicais brasileiras, e como que a gente pode ajudar a diminuir isso daí, né? Como que são medidas aí que vêm ajudando a diminuir isso. Então vamos fazer uma comparação aqui então. Então nós esperamos que você responda então que o extrativismo de madeira no Brasil é de grande intensidade. Então a floresta amazônica, né, ela vem sendo explorada tanto de forma legalizada como de forma ilegal. O desmatamento ilegal que é o que preocupa, né, devido aí então a explorar madeiras nobres, né, de forma ilegal. E quando você derruba uma árvore, você não derruba só a árvore, você também contribui com a morte de outras árvores em volta e também os animais que moravam nessa árvore e o que estava em volta também. Você vê que você destrói, né, a biodiversidade e aos poucos isso vem depredando o meio ambiente. Consequentemente também, esse tipo de coisa também vem causando problemas socioeconômicos também, né? A exploração de madeira não é para todo mundo ficar, vamos dizer assim, em melhores condições, né, quando é ilegal. E sim só um madeireiro ali no máximo, né, e o atravessador. Então, e o comprador aí, que compra a madeira de forma ilegal, também contribui com o desmatamento, né, ilegal. Isso é um problema grave. Na África é a mesma coisa, né, tem o desmatamento ilegal também que preocupa muito e conforme a gente viu na manchete de jornal ali, dentro desse século pode ser que diminua assim muito, né, a riqueza lá da biodiversidade na floresta do Congo. Isso é um problema grave. E a gente pode apontar soluções quanto a isso, né? Maior fiscalização, né, do poder público. O Brasil tem o IBAMA, né, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e na África pode ser que existam também entidades parecidas. Então, a fiscalização maior, a Polícia Federal, né, as polícias estaduais podem também contribuir para ir atrás, né, dessas pessoas que fazem o desmatamento, no caso, ilegal, e também controlar o desmatamento legalizado. Então tem que ter também um certo limite ali, né? Fazer um manejo sustentável, né? Ou seja, permitir a exploração, mas para que aconteça o uso mais para frente por outras gerações. Então isso cria-se então uma dita exploração sustentável dos recursos naturais, tá bom? Então é isso que nós devemos então também colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Comprar, por exemplo, né, móveis com certificação de madeira legalizada, ou então, por exemplo, o papel, né, por exemplo, né, sabemos que, ou então comprar o carvão, né, sempre atrás do pacote. Veja aí quando você, sei lá, for fazer um churrasco na sua casa, né, com seus pais, veja atrás ali do pacote se tem um selo do IBAMA, né, ou então do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. E isso estará então de acordo com os registros oficiais e provavelmente já estará de acordo com a legislação ambiental, ok? Muito bem. Então, nesta aula, nesse vídeo nós vimos sobre a questão de como que está regionalizado o continente africano, né? Em 5 grandes regiões e quais são as características disso. Eu espero que vocês tenham gostado então dessa aula. Até o nosso próximo encontro.